Olá. Prosseguindo com o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nesse vídeo vamos tratar do tema reconciliação com os adversários. Kardec se baseia para a sua análise na seguinte passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Jesus dá esse destaque à necessidade da reconciliação. Quando ele fala que o nosso adversário pode nos entregar ao juiz, e nós poderemos, acabando ser metido na prisão, é um vínculo que se estabelece entre as duas pessoas, a pessoa e o seu adversário. Estabelece um vínculo que pode ser muito grave e perdurar por muitas encarnações, onde os dois espíritos permanecem em vinganças mútuas. Numa encarnação é um que vinga, o outro não perdoa, etc. Retardando muito o progresso espiritual das criaturas, que esse é o objetivo de Jesus, conduzir-nos ao reino de Deus, ao reino dos céus. Enquanto nós perdurarmos em estados íntimos de não perdão, não é, de fazer o mal, de prejudicar o próximo, de ser indiferente com o próximo, nós ainda não despertamos para a evolução espiritual. Daí a grande importância que Jesus traz para estas disposições íntimas dos relacionamentos entre as criaturas humanas, que são um dos grandes problemas, um dos grandes embaraços para a evolução espiritual. Allan Kardec ele faz o seguinte comentário sobre este assunto. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Isto é falso. Porque nós estamos vivendo, isso sempre precisa ser levado em conta e precisa ser repetido, a gente não pode esquecer disso. Esse é o nosso campo de batalha. É a nossa vivência neste mundo, que é um mundo de expiação e provas, onde nas criaturas humanas que aqui habitam, nós, predomina o mal. Ou seja, é um domínio do ego sobre o espírito. É aquela animalidade muito presente através dos instintos que ainda predomina. Esse é o nosso estado evolutivo. E para superar e transitar para um estágio seguinte, é preciso esses procedimentos que Jesus veio recomendar.
do perdão, da reconciliação, para que a gente aprenda a conviver com o outro, respeitando o outro, aprendendo a viver fraternalmente, ser solidários, que caracteriza o avanço espiritual. Então, como a maioria dos habitantes da Terra ainda estagiamos nesta fase que ele chama ali de espírito vingativo, nós temos muito isso, que é uma decorrência do egoísmo, da animalidade, nós precisamos superar. E o Kardec continua explicando, o espírito mau, podemos ser nós, viu, gente? Nós também podemos ser o espírito mau. Mas vamos deixar isto. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, pode ser o nosso caso, eu repito, precisa cuidar, atenção, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e de possessão. Allan Kardec trata desse tema da obsessão amplamente no livro dos Médiuns, que foi publicado alguns anos antes do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864 e o livro dos Médiuns de 1861. Por isso que ele já trata desse assunto assim, com bastante desenvoltura. Ele fala lá no livro dos Médiuns que, no livro dos Médiuns, ele classifica com 3 tipos de obsessão, conforme a intensidade e a gravidade. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mais tarde ele vem acrescentar um outro termo, que ainda é um estado de mais profunda gravidade e complexidade, que é o de possessão, que seria um caso de subjugação extremamente grave. Nós encontramos no Evangelho de Jesus vários relatos onde Jesus, então, trata desta questão da possessão, libertando várias pessoas. Há relatos que podemos encontrar no Evangelho de Jesus, não é? Então, veja, se nós guardamos mágoa, não perdoando, que foi tema do vídeo passado, ou causando um agravo a alguém, um dano a alguém, e não reparamos isso, não é? Nós não vamos nos reconciliar com o nosso adversário, aquela situação fica pendente para ser resolvida. Se você não resolve nessa encarnação, passa para outras encarnações, aquilo fica presente, porque não é só o amor que une as pessoas. O amor une para a eternidade, saiba isso. O ódio também une, este não pela eternidade, evidentemente, porque os espíritos evoluem e deixam de odiar. Mas quando conquistam o amor, nunca deixam de amar. O fato é que existe um vínculo, seja por amor ou por ódio, ocorre o vínculo. Num aproxima as pessoas fraternalmente, no outro distancia as pessoas e as tornam inimigas. E esta inimizade de vinganças e contra-vinganças perduram às vezes por séculos, por muitas encarnações, não é? Às vezes a pessoa, os dois que não conseguem se reconciliar e que adentram, porque não há essa questão de reconciliação, não há perdão da outra parte, tudo. Às vezes esses espíritos não conseguiram vencer, eles nascem na mesma família, no mesmo grupo de trabalho, no mesmo grupo de sociedade humana, e ali vão se pegar. Nós vemos isso o tempo todo. Pais e filhos, marido e mulher, essas coisas, não sabe de onde vem aquilo. Já nascem junto na mesma família para ver se conseguem se reconciliar, perdoar, se aproximar, vencer aquela animosidade, aquele vínculo do ódio, vencer aquilo pela tolerância,
pela paciência, pelo perdão das ofensas, ao fazer o bem ao outro, não é? Ou às vezes é na questão de mãe e filhos e tal, que fica mais fácil a aproximação emocional do sentimento e tudo mais. Mas é muito grave isso aqui. E aí, então, quando os dois estão desencarnados, um reencarna, o outro fica lá aguardando a oportunidade para atormentar este que está encarnado, porque o que está encarnado, ele tem menos habilidade, ele fica preso ao corpo. E o outro livre vai atormentar. E se a pessoa encarnada passa uma vida infernal, não é? Então, há um caso muito forte no Evangelho, quando Jesus, com seus discípulos, eles atravessam o lago de Genezaré, vão para o lado de Gadara, do outro lado do lago de Genezaré, e lá eles encontram um possesso, uma pessoa que vivia nos túmulos, não é? Ele não entrava na cidade, as pessoas o espantavam. Ele era preso em cadeias de ferro, algemado, ele arrebentava aquilo quando estava sob a ação de seus obsessores. Um caso extremamente grave é relatado ali no Evangelho de Jesus, de possessão. É um caso terrível, onde então o espírito, quando vê Jesus, aquela pessoa possessa, vê Jesus, ele corre para Jesus, ajoelha-se diante de Jesus e o adora. Mas imediatamente os espíritos obsessores tomam ele e falam com Jesus: Senhor, livra-nos, deixa-nos em paz e tudo. Eles já reconheciam o poder de Jesus ali, os obsessores. O obsidiado veio pedir socorro, quando ele ajoelha, os vingadores vêm e tomam conta. É uma situação muito grave. Eles se chamam legião, eram muitos espíritos, vingadores daquele encarnado que ali estava. Era uma obsessão cruel, terrível, por causa da vingança. Este aqui, certamente, encarnação interior, causou danos para muitas pessoas. E aqueles, então, agora vêm atrás da vingança. Quantos casos onde nós vemos internamentos em casas de tratamento mental, que são ocasionados por situações dessa. A pessoa não perdoa, sofre o agravo, não perdoa, ou aquele que agrediu não se reconcilia e esta coisa vai embora. É extremamente importante a gente dar atenção para estas orientações. Jesus falou, o Kardec tratou no vídeo anterior sobre o perdão. Então, quando alguém nos agride, o que nós fazemos? Perdoamos. Vamos trabalhar esta questão. Aqui é o seguinte, quando eu agrido a outra pessoa, como que eu faço para me livrar disso? Reconcilio com o adversário. Então, veja, um é quando eu sou agredido, devo perdoar. O outro é quando eu faço agressão, então eu devo reconciliar. Então, são os procedimentos que não são dados, para que a gente não fique prisioneiro dessas ligações fundamentadas no ódio. Não é? Kardec prossegue. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Causou mal ao outro, o outro veio se vingar. Se ele não perdoa. Como na Terra nós estamos no mundo de expiação e prova, a maior probabilidade é que aquele que foi ferido venha nos vingar. Não é? Como nós também podemos assumir a posição de vingadores, nos achamos no direito, fui lesado e tal, fica aquele sentimento, né? Da boca para fora, não, perdoa e tal, mas no fundo nós guardamos aquela mágoa, este vínculo que é mantido através desse sentimento, do qual não conseguimos nos libertar, né? Então, Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou se tal não ocorreu por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Mesma coisa.
fomos ofendidos, não perdoamos, aquela coisa toda. É o orgulho, né? Qualquer coisa que ataque o nosso orgulho, lá vamos nós, na busca da reparação, né? Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoa seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chega, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Às vezes surge a situação. Eu perdoo com sinceridade. Já comentamos que o perdão não é uma atitude exterior. É uma atitude íntima, verdadeira. Não é uma ação teatral, onde eu simulo uma posição de, realmente eu perdoo. Não. É uma situação verdadeira de perdoar. Ocorreu isso, eu fiz orações em favor do outro, eu, com sinceridade, busquei me aproximar, né? Reconciliar com o adversário, essa coisa toda, não houve não houve resposta, eu perdoei. O outro não conseguirá me causar dano. Olha que importante essa questão. Não é? Ele diz ali, Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança, porque rompeu-se o vínculo. Quando rompe o vínculo do sentimento, aquele sentimento que guardamos no íntimo da gente, o nosso sentimento cria um campo de atração. Comentamos isso já. É como um imã que atrai. Se eu não estou atraindo, porque eu já não guardo mais mágoa, rancor, o ódio, o campo que me envolve pela natureza do meu sentimento e de meus pensamentos, este campo é um campo de proteção. Não há sintonia mais com o vingador. O vingador está num outro padrão de frequência e não consegue me alcançar. Veja como é a coerência da coisa toda, né? Quando Jesus recomenda reconciliemos mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Esses vínculos, repito, podem nos levar a esta agressão mútua por não perdoar por séculos e séculos, atrasando muito o nosso progresso espiritual. E ficamos nestas encarnações de sofrimento, mercê de uma teimosia, de um orgulho, de uma vaidade que não conseguimos superar, não é? Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então veja, esses dois temas do vídeo passado, perdão, e agora a reconciliação com o adversário, são para nós o maior interesse. São ferramentas que o Kardec está nos trazendo para que a gente não fique prisioneiro, sentimentos cultivados, guardados de mágoa e rancor, etc., e que nos vão causar grandes problemas. Nós estamos cansados de ver isso na vida cotidiana. Pessoas que causam danos a outras lá porque foi contrariado e tudo mais. Quando a gente percebe isso, precisa ter muita piedade, compaixão, porque sabemos que ali vai se arrastar
séculos de sofrimento. Mas, enfim, fica com esta recomendação para o vídeo, deste vídeo aqui. E no próximo vídeo nós prosseguiremos este estudo do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós já vemos o mecanismo aí, explicamos. Porque ser misericordioso para obter misericórdia é um estado íntimo, não é? No próximo vídeo nós falaremos o sacrifício mais agradável a Deus, dentro desse contexto de ser misericordioso para obter misericórdia. Até lá, então, e fiquemos com Deus.